Olá, começa agora mais um Diálogos na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre teoria da comunicação. Nosso convidado é o professor da Universidade de São Paulo, Ciro Marcondes Filho. Professor Ciro, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer é meu de estar aqui com você no seu programa. Professor, o senhor tem sido um grande pesquisador da área da comunicação, há muitos anos na docência, na pesquisa, e o senhor vem desenvolvendo uma nova teoria da comunicação. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor esclarecesse do seu ponto de vista o que é a comunicação. Bom, de fato a ideia é rever tudo que se falou hoje, que se fala até hoje sobre comunicação. Há, na minha forma de ver, um certo equívoco em termos do que é comunicação, porque eu parto do princípio de que pode ser alguma coisa um tanto quanto estranha para o telespectador, mas a comunicação para mim é alguma coisa muito improvável e muito rara, né? Apesar da gente estar aí num mundo cheio de equipamentos, de possibilidades de trocas ou de emissão de mensagens, imagens, tudo isso, a comunicação dificilmente acontece. Você ainda está numa situação de um certo isolamento, mesmo com todos esses equipamentos à mão. Então, a minha aposta, a minha ideia, a minha maneira de ver é que comunicação é mais uma conquista que você vai buscar do que alguma coisa já dada. Ela pode ser individual, pode ser grupal, pode ser coletiva. De qualquer forma, ela não está pronta, né? A sociedade, ao contrário, um pouco até te impede da verdadeira comunicação, né? Ela cria conexões, né? Você tem várias conexões com o teu celular, com o teu computador, com as tuas redes sociais, quaisquer que sejam, e você envia dados por essas conexões, mas e daí, né? O que acontece? Nem sempre, quase nunca acontece de fato o que eu considero comunicação entre as pessoas. E o que é essa comunicação, professor? Pois é, eu acho que é uma coisa um pouco mais desafiante, né? Ela envolve todo um envolvimento das pessoas, um envolvimento em que as ideias se entrecruzam e de alguma forma entram num sistema ou num processo de interação que vai redundar em alguma descoberta, em alguma mudança, em alguma nova maneira de ver o mundo. De certa maneira, a comunicação ela tem um pouco essa forma de ser, né? Ela tem a possibilidade de te dar fazer que você dê um salto, uma mudança, uma transformação. E aí, a partir dessa mudança, dessa transformação, que as pessoas comunicam? A própria mudança é uma comunicação, né? Você sentir a mudança, você quando está falando com uma outra pessoa, ou quando você está numa experiência de grupo, ou quando você mesmo está diante de um produto da comunicação, quando você sente que alguma coisa na sua mente foi influenciada por aquilo e te fez repensar a tua própria história, eu diria, houve comunicação aí. Algo aconteceu, você saiu da sua situação cômoda, de uma zona de conforto diante daquilo que você pensa, da opinião que você tem sobre alguma coisa. De uma certa indiferença que você tem em relação ao mundo e aos outros. Então você é meio que arrancada disso, você é levada a repensar um pouco a tua história, a tua ação, o que é você no mundo, o que é você em relação ao outro. Tudo isso é o que eu chamo efeito da comunicação. Quer dizer, se a comunicação provoca isso em você, eu falo, então aconteceu alguma coisa. Mas como eu te disse, isto não é comum, isto não é a nossa vida, digamos, cotidiana, isso não acontece de uma forma frequente. O que é frequente, então, seria esse processo de informação, professor? O que é frequente é você, o tempo todo, você mais ou menos manter e alimentar e abastecer aquilo que você já tem. De certa forma, você cria um sistema de retroalimentação, né? Você amplia, você reforça, você vai buscar mais elementos para você continuar circulando, digamos assim, dentro do mesmo campo, do mesmo mundo que você já vive. Então, ela é necessária, não digo que isso é uma coisa que você vai ter que excluir, porque para a vida sua pessoal, subjetiva ou mesmo social, você precisa disso, né? Você precisa desses mecanismos de confirmação e de atualização, né? Eles fazem parte. Agora, você não pode também ficar só nisso, porque aí você vai sentir que a vida, de fato, acaba sendo uma coisa meramente repetitiva e muito, digamos assim, muito pouco animadora, né? Então, a gente teria esse contato com esses artefatos comunicativos, mas que não necessariamente eles nos possibilitariam essa comunicação, que é esse choque, essa reflexão.
O que acontece é o seguinte, todos esses equipamentos, os gadgets, os objetos que se usa para transmitir dados para o outro, acabam funcionando como uma espécie de substituição de uma situação que você, na verdade, poderia ter como comunicação. Então, a tecnologia, ela meio que causa uma espécie de ilusão, né? A ilusão do contato, a ilusão da aproximação, a ilusão do conhecimento do outro, que na verdade não é exatamente isso que acontece. Você sabe muito pouco do outro, você conhece muito pouco do outro e está acostumada, pela nossa própria cultura, a não prestar atenção no outro. O senhor defende que a comunicação ela é alteridade. A comunicação necessita da alteridade. A comunicação não existe sem o outro. E o que acontece hoje é que a cultura mistifica esse outro, ou seja, cria coisas que ocupam o lugar desse outro, fazem as vezes desse outro, dão a impressão que você está, de fato, se envolvendo com o outro, quando você, na maioria das vezes, você está diante, ao contrário, de uma simulação do outro ou do seu próprio espelho, né? O que é, senão, os selfies, né? Senão você projetar esse teu espelho, que é a tua própria foto, no outro. No fundo, você está repercutindo no outro você mesma outra vez, né? Então, não está acontecendo nada, em princípio. Como deveria ser, professor, essa relação com o outro para que efetivamente houvesse essa comunicação? Bom, aí é uma questão que envolve muito o interesse e a disponibilidade de cada um. Eu não estou seguro que as pessoas queiram comunicar, né? Eu tenho até algumas dúvidas disso. Eu acho que as pessoas, ao contrário, se fecham dentro do seu mundo e muitas vezes elas acham que estão felizes assim e assim elas querem ficar. Então existe uma tendência mesmo das pessoas e da sociedade de manter o fechamento. O que, ao longo do tempo, vai criando uma situação tanto quanto de infelicidade, de frustração, mas as pessoas não percebem isso no seu dia a dia, elas vão perceber isso ao longo do tempo, a prazo, se é que percebe. Sabem que são infelizes, mas não sabem exatamente por quê, nem como, o que as fez infelizes, não sabem onde é que está exatamente o problema. Quando, exatamente nessa ruptura, nessa quebra de uma certa autossuficiência, você aí vai, então, começar a ver, não, olha, existe isso, existe aquele outro, eu poderia conhecer mais isso, eu poderia, digamos assim, dilatar a minha vida para outros lugares. Aí, então, você começa a perceber que o mundo pode ser um pouco melhor para você, pode sentir, digamos assim, uma recompensa psicológica, né? Uma certa satisfação de chegar e descobrir que não, que o mundo não é só esse pequeno espaço em que eu me fechei, né? Existe o outro, né? E aí, nesse processo do outro, a gente precisa dialogar com esse outro, mas sobre isso a gente comenta daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com os Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio o professor Ciro Marcondes Filho, da Universidade de São Paulo. Professor, nós conversávamos sobre que a comunicação não existe sem a alteridade, sem esse outro, sem esse confronto, esse enfrentamento. Em que medida esse confronto, esse enfrentamento, ele também é um processo de troca, que é um pouco dialógica? Quando você fala confronto, enfrentamento, eu acho que quem está assistindo fica um pouco assustado. Fala, quer dizer que eu tenho que brigar com outro? Não é exatamente isso, não é isso, né? É que, em geral, os diálogos, né, que a gente tem na nossa vida cotidiana, eles são muito pobres, eles são muito, digamos, eles não trazem nada, né? São meras maneiras, assim, um pouco assim, formais de você encontrar pessoas e perguntar alguma coisa, outra depois já se rompe, etc. Não é bem isso. O que se perdeu muito, né, nessa nossa sociedade nos últimos tempos, né, é essa capacidade mesmo de ouvir, né, o diálogo como um processo em que você, de fato, considera o outro, ouve e trabalha aquilo e devolve para o outro, ou seja, um tipo de troca em que você sai um pouco de um esquema muito formal do encontro com o outro, né? Porque esse momento, né, de você de fato, em desenvolver o diálogo, é um momento que ele tem muita possibilidade, capacidade criativa e de também fazer você começar a se repensar. Você não precisa participar de uma sessão de terapia, né, que é, em geral, você paga um profissional para te ouvir, né, porque ali ele vai colaborar, etc., para resolver algumas questões. Você não precisa chegar a este ponto de
digamos assim, contratar alguém para ouvir. O que te falta é exatamente o hábito de recuperar um pouco aquele momento, né, em que você senta e ouve e dá um pouco de atenção a esse outro e começa a conversar. E o interessante disso é que quando você efetivamente se abre e o outro também, aí você vai começar a sair um pouco do teu ovo, né? Sair um pouco da tua redoma, né? Porque a comunicação é esse processo de transformação. É o processo em que você descobre outras coisas, em que você entra em outros mundos, em que você percebe que, às vezes, você tem uma visão muito fechada e muito, digamos assim, estereotipada da pessoa, daquele tipo de assunto, daquela comunidade, sei lá o quê. Então, que o teu mundo fica o tempo todo girando em torno de visões, digamos assim, viciadas, né? Comunicação é um pouco a quebra do vício. É a quebra dessa repetição e de um pensamento marcado pelo vício. E como estudar esse tipo de comunicação, professor, dentro da sua proposta de uma nova teoria da comunicação? Bom, então, é preciso então que você comece a mudar um pouco a maneira como você estuda as coisas, né? Hoje em dia, a academia, a universidade, ela ainda está muito marcada por um esquema clássico, convencional de pesquisa, né? Você vai lá estudar o seu objeto, você vai trabalhar com o objeto. Em última análise, o que você faz é um pouco fazer um trabalho de neutralização, domesticação do objeto. O que é isso? Aquilo que você está estudando, a tua intenção é torná-lo algo que não te incomode de alguma forma. Você vai de tal maneira administrar aquilo, de tal forma que aquilo vai entrar num campo pacífico para você. De distanciamento? De distanciamento. Isso não é uma coisa interessante, exatamente porque este objeto, né, digamos, o estudo da comunicação, ele vai deixar de ser alguma coisa que te provoca. Então, eu estou propondo exatamente o inverso. Você não vai, na verdade, querer neutralizar aquilo. Você vai estudar comunicação. Você vai estudar a comunicação, quer dizer, você vai estudar o efeito de um livro, de um filme, de uma peça de teatro, de uma exposição, de uma matéria jornalística. Você vai estudar qualquer um desses objetos, mas de forma a procurar sentir como ele é recebido por você, como a sua estrutura mental trabalha com aquele novo. Se ela trabalha com aquele novo de forma a descartá-lo logo em seguida, ou se trabalha com aquele novo de forma a considerar que ali pode ter alguma coisa interessante. Então, nesse segundo aspecto, você vai dizer, a pesquisa investe ou está considerando que ali existe uma possibilidade de comunicação. Que é produção de sentido? Que significa o seguinte, que se aquilo teve algum efeito sobre você, se aquilo te fez pensar, se aquilo te provocou alguma trepidação no pensamento, aquilo promoveu uma rearticulação de algumas ideias, promoveu a abertura de alguns campos novos, produziu sentido, né? Então, a produção de sentido na comunicação é um efeito necessário quando houve, de fato, comunicação, porque senão você vai se manter nos sentidos anteriores que você já tinha, ou seja, nada vai mudar. Então, o princípio básico da coisa é investigar o que te faz mudar e se abrir, de alguma forma, para o outro, para o desconhecido, para este campo, assim, que você não estava acostumada, mas que pode te enriquecer, né? Pode te ampliar. E isso na pesquisa clássica é uma fase que a gente chama de delimitação do nosso objeto de estudo, a escolha do tema, a delimitação desse objeto. A pesquisa clássica ela é muito viciada, na verdade, ela não tem a capacidade de trazer o novo, ela quase que só repete, ou a própria maneira de se estudar, você já calcula mais ou menos aonde você vai chegar e no final você acaba provando o que você já sabia, né? Acaba funcionando como um sistema muito mecânico e burocrático e você apenas apresentar um resultado que já estava mais ou menos nos seus planos e muita gente faz isso, né? Ou seja, vira coisa chata, né? Uma coisa assim, um trabalho assim burocrático, enfadonho, né? Que você faz na universidade para cumprir certos créditos e obter certos títulos, mas você própria não vivencia aquilo. Você não se entrega aquilo, você não sente aquilo, você não sente gosto por aquilo. Isso é ruim, isso causa na universidade uma certa apatia, um desinteresse e prejudica toda a pesquisa. E é importante, professor, que a gente tenha esse envolvimento com o nosso tema em estudo, uma certa paixão
para se permitir abrir para esse novo, para esse processo de Sim, descoberta claro, e fazer a comunicação? porque se você não faz isso, o teu trabalho vai ser um trabalho chato que nem você vai suportar ver esse trabalho, né? Você vai querer se livrar dele, ele vai morrer numa estante de biblioteca por aí que ninguém vai ter vontade de abrir, porque você sente no trabalho, se ele foi feito com essa paixão, né? Ou se ele foi feito por um requisito, por uma obrigação burocrática da tua universidade. Então, você vê ali, né, se o espírito ali embutido foi um espírito de alguém que gostava daquilo, que se dedicou àquilo e que faz com que o leitor tenha prazer também em ouvir, né? Vira um objeto interessante, né, agradável, e começa a circular, e daí pode virar um Fomenta livro. aquele diálogo que nós falamos no começo deste bloco. Exatamente. Então, é uma outra relação, é uma relação que você, como pesquisadora, vai se tornar, há uma grande possibilidade de você sair muito satisfeita daquilo, gostar, né, ter prazer e falar, olha, não é que eu posso até fazer uma coisa na universidade que é agradável para mim e pode ser também para o outro, né, esse tipo de pesquisa. Quer dizer, o que eu estou propondo é um tipo de recuperação, um tipo de renascimento daquele espírito de um certo prazer na pesquisa. E aí o senhor trabalha com o conceito de metaporo, que não seria um método de pesquisa, aquela metodologia que nós estamos Eu inventei para isso uma palavra, né, para substituir a palavra método, né, porque o método ele tem uma certa conotação negativa, né, de ser já um roteiro que você vai seguir de uma maneira forçada, quase uma camisa de força para pesquisa. Então, isso te engessa muito, né? Você não circula muito lá dentro, você tem que meio que acompanhar aquele caminho. Eu propus uma outra coisa. Não, vamos deixar isso de lado. Na verdade, eu estou propondo você fazer uma investigação, um estudo, mas você não sabe exatamente como ele vai seguir. Você vai primeiro sentir o teu tema, o teu objeto, vai entrar nele, vai ver, conforme o objeto se configurar na sua frente, você vai escolher a maneira de olhá-lo, estudá-lo, trabalhá-lo e depois apresentar. Então, isso é metáforo, né? Ao invés de método que está ligado a um caminho, eu vou preferir alguma coisa ligada aos poros, né? Poros como os nossos poros da pele, que são caminhos, segundo o pensamento grego, caminhos muito pouco definidos, que se abrem, se fecham, sejam muito mais livres, que dão muito mais liberdade. Que garante essa dinâmica do estudo, que ela é fundamental. Isso mesmo. E a gente conversa daqui a pouco, então, professor, como que a universidade, ao se formar esses comunicadores, pode se apropriar dessa teoria para que a gente tenha cada vez mais pesquisas de qualidade. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos o pesquisador em comunicação e professor da Universidade de São Paulo, Ciro Marcondes Filho. Nesse debate sobre teorias da comunicação, nós vamos ouvir o pesquisador aqui da Unesp, Oswando de Moraes, no ponto de contato de hoje. O século XX foi o século das teorias da comunicação. O que aconteceu com as graduações no Brasil? A gente sempre importou as teorias e nós sempre usamos essas teorias tal como elas vieram. A gente nunca teve aquela preocupação de aclimatar, adaptar as nossas práticas de comunicação. O que a gente sempre criticou usamos as mesmas teorias, ou seja, muito mais do que isso, nós seguimos modelos, um roteirinho, os famosos manuais que a gente usa na graduação. A gente chega na sala de aula, usa o manual, olha, livro do Mauro Wolff, por exemplo. E aí, qual é a contribuição que essas teorias importadas trazem para a nossa realidade? Muitas contribuições, mas a gente precisa de alguém que discuta as teorias dentro da nossa própria realidade. E o trabalho do Ciro é um trabalho de fôlego, porque são 5 volumes, um trabalho realizado ao longo de mais de 20 anos, são 5 volumes de textos densos, discussões densas, que retomam toda essa engrenagem das comunicações no Brasil.
Professor, dentro dessa perspectiva de pensar a comunicação de uma outra forma, como que as universidades elas podem se apropriar, ou se já vêm se apropriando desse conceito de pensar essa comunicação nesse processo de se abrir para o outro e para o novo? Bom, isto é uma proposta relativamente nova, né? Apesar de que a gente já está estudando isso há muito tempo lá na USP, mas a proposta, digamos assim, em um formato mais ou menos terminado, ou parcialmente terminado, só foi apresentada recentemente. Eu tenho me empenhado em fazer a divulgação disso, em mudar um pouco a mentalidade do pesquisador e do professor brasileiro de comunicação, buscando atrelar um pouco os estudos de comunicação ao que acontece aí no mundo aí fora, ou seja, sair um pouco de um lugar um pouco, digamos assim, defasado, né? Os estudos sempre foram muito defasados em relação às tecnologias. As tecnologias avançam muito rapidamente e os estudos estão atrás, ainda com uma bibliografia antiquada. Então, eu falo, não, vamos parar com isso. Vamos rever todo esse quadro e criar um tipo de pensamento, de reflexão muito assim emparelhada com o que está acontecendo hoje na inovação tecnológica. Então, a ideia é um pouco transmitir para a área e para o pesquisador, para os estudiosos de comunicação, o conceito de que vamos refazer um pouco todo esse quadro, rever isso e passar a estudar agora a coisa como ela acontece no momento. Então, enquanto um fenômeno. Enquanto fenômeno. Seja um programa de televisão, uma telenovela, um telejornal, seja uma reportagem, né? Seja um documentário que você esteja vendo. Todos esses são objetos que podem ser estudados como comunicação, assim como um show de música, assim como uma representação, assim como até, às vezes, fenômenos urbanos, como uma passeata. Tudo isso pode ter uma função comunicacional. O que eu quero, o que eu proponho é que o pesquisador ele comece a se misturar com isso, né? Nisso, ele comece a fazer um tipo de imersão e viva a coisa junto com as pessoas para que possa, então, saber do que se trata e captar muito o que se chama a atmosfera da coisa, né? Isso não é estranho na academia, na universidade, isso já fazem antropólogos há muito tempo, em estudos imersivos, só que eles estavam sempre ocupados mais com a questão da comunidade, estudar a comunidade. Eu estou transferindo isso, olhando isso no lado comunicacional, no sentido de dar instrumentos para o pesquisador poder fazer diagnósticos, observações de que efeito aquilo está tendo para a sociedade, para ele, para a comunidade em que ele está vivendo, esse tipo de pesquisa. Então, é uma proposta de modernização, atualização e de acompanhamento, assim, no mesmo momento em que a coisa acontece, dos fenômenos da comunicação. E o senhor tem percebido uma abertura? O senhor veio convidado do programa de pós-graduação em comunicação da Unesp para o curso de doutorado para trazer esse tipo de discussão, mas como fazer isso num nível de graduação também, professor, para que a gente abra esse debate? Eu tenho, aos poucos, eu tenho encontrado repercussões interessantes em vários estados brasileiros, em várias capitais, várias universidades. Isto hoje está, digamos, mais expandido do que 5 anos atrás, quando eu comecei com essa proposta, onde havia um certo estranhamento, as pessoas queriam saber como é, como não é. E hoje eu tenho sido convidado regularmente para acompanhar pesquisas, estudos, debates, etc., exatamente por causa da curiosidade e do interesse que tem suscitado como uma forma, digamos, nova, né, de trabalhar a coisa. Então, eu diria, hoje você tem um resultado que demonstra uma expansão desse tipo de visão. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação por trazer um tema, né, que é tão importante para a nossa área de comunicação, mas também para abrir os olhos dos pesquisadores para outras perspectivas dentro dos seus próprios estudos. Obrigado a você. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais sobre os estudos em comunicação, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. Bye.